Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a eliminação da Copa Sul-Americana e os reflexos que isso pode ter no nosso ano, né, na nossa temporada, e o que levou o Cruzeiro para essa eliminação, beleza? Então fique aqui que a gente vai ter uma conversa séria agora sobre Cruzeiro Esporte Clube. Galera, muito tem se falado, né, a coletiva do Jardim repercutiu um pouco, e eu acho que até vale a pena, né, a gente trazer essa fala dele aqui para o nosso vídeo, porque vai ajudar a contextualizar e vai ajudar a gente a começar a falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos dar um play aqui. É uma experiência que o Cruzeiro não pode jogar esta competição. Nós não queremos jogar esta competição no futuro. E acho que os cruzeirenses também não querem jogar esta competição. Queremos jogar outra competição. A competição onde jogam os melhores, e por isso é que agora temos de estar focados nas outras competições, de forma que não voltarmos para o próximo ano a esta competição. Eu vou-vos dizer uma coisa, com certeza que nós, quando iniciamos a competição, não queríamos ser eliminados. Mas talvez hoje foi quando eu apresentei a equipa com jogadores menos experientes. Ok? Conseguimos um empate aqui, com 2.000 e tal metros de altitude, onde é difícil jogar, onde alguns jogadores sentiram muita dificuldade, e nós acho que tivemos um empate merecido, e se fosse para ter um vencedor, a gente tivemos na parte final algumas situações importantes. Mas eu quero dizer que hoje não foi o dia que fomos eliminados pelas primeiras 3 rodadas, onde coloquei alguns jogadores mais experientes do que hoje. E no futuro, com certeza que queremos jogar uma melhor competição, como já vos disse, que é a Libertadores, que acho que é a competição digna daquilo que é a qualidade e a dimensão do Cruzeiro. Bom, galera, esse vídeo aqui a gente pode começar falando sobre ele falar que não queria ser eliminado da competição. Então, o Cruzeiro queria jogar a Sul-Americana. Só que qual que foi o ponto que deu essa virada de chave na cabeça do Leonardo Jardim, na minha opinião? Para mim, galera, essa virada de chave veio quando ele não conseguia fazer com que mais do que 11 jogadores, né, no caso, a gente pode pegar ali a parte do jogo contra o São Paulo, né, mais do que 11 jogadores conseguissem imprimir o estilo de jogo dele. E aí, galera, ele ficou num beco sem saída, porque o Cruzeiro montou na teoria, e a diretoria falou isso, né, montou um elenco para ser campeão, para brigar por tudo, mas a qualidade do elenco não condizia com isso. Inclusive o Leonardo Jardim já tinha falado isso em uma entrevista, né? Ele falou que a avaliação que ele tinha do elenco era que o Cruzeiro deveria rever as metas e os objetivos para a temporada, porque o elenco não condizia com isso. Então, quando ele toma esse choque de realidade, quando ele entra com um time um pouco diferente na Sul-Americana e o time não consegue jogar futebol igual ele queria, e até ele custou um pouco achar esse time no próprio Brasileirão, ele falou assim, pô, não vai ter como. A minha prioridade é o Brasileirão, a minha prioridade talvez é a Copa do Brasil, porque é uma competição que ainda está no começo e eu vou ter mais reforços depois dessa próxima fase, né? Eu já vou ter reforços no time. Então, a Sul-Americana meio que ela foi saindo do radar do Cruzeiro aos poucos, tá? À medida que os resultados não vieram para a gente de forma positiva. E aí, galera, eu vou trazer um tweet que eu fiz aqui que vai exemplificar um pouco do que foi essa nossa eliminação, tá? Deixa eu ver se está aqui, se está tudo certo. É isso, ó. Planejamento ruim do Cruzeiro teve consequência hoje. Time melhorou e vai seguir melhorando, mas fatores como o elenco desequilibrado, trabalho interrompido e calendário fazem com que os frutos da melhora, né, do trabalho do Jardim não fossem colhidos na Sul-Americana. O resultado é a eliminação. Eu não estou aqui diminuindo o que foi a eliminação do Cruzeiro, foi um vexame, é uma marca negativa na história do clube, só que eu não acho que valha uma tempestade de copo d'água. Eu não estou falando que exista uma tempestade de copo d'água, eu estou falando que não vale a pena que a gente remoa essa eliminação como se fosse algo 100% negativo, tá? 100% negativo. Porque o Cruzeiro tinha condição de passar, igual eu falei, o Cruzeiro viu a competição escapando ali das suas mãos aos poucos, né? E o Cruzeiro teve que fazer uma escolha, e a escolha foi pela... tipo assim, o Jardim colocou um time muito alternativo, né? Com vários jogadores da base, e aquela coisa, se ganhar, a gente vai continuar tentando na próxima rodada, mas hoje não é a minha prioridade. Por causa de que, na minha opinião, né, o Jardim
tinha artilharia pesada para usar nesse jogo e não quis. Quando eu falo disso aqui, eu estou falando de Matheus Pereira no banco, Caio Jorge no banco e Gabigol, que nem viajou. E no podcast ele falou que tinha condições de jogo, ele só estava sendo preservado. E o Jardim não está errado, na minha opinião. Os erros são da diretoria, e aqui a gente tem que separar o que é erro da diretoria e o que é erro do Jardim, né? E ele tem que se virar para corrigir as falhas, né, que não são dele. Aliás, ele não tem que se virar para corrigir falhas que não são dele. Se quiserem que ele tenha excelência em todas as competições, que deem um elenco condizente com isso, né? Por exemplo, esse jogo deixou claro que Lautaro, Bolassi são jogadores que acrescentam muito pouco para o Cruzeiro, principalmente em questão de elenco, né? E aí, quando você precisa desses jogadores por mais do que alguns minutinhos ali no final do jogo, eles mostram toda a sua ineficiência, né? O Jardim encontrou o time, 11 jogadores ideais, que é para a principal competição, que é o Campeonato Brasileiro. Não faz sentido o Cruzeiro desgastar esses jogadores, e aí o Cruzeiro melhoraria na Sul-Americana e pioraria no Brasileirão. E aí entra a questão, o que essa eliminação pode ser para o Cruzeiro daqui a algum tempo, né? O Cruzeiro vai ter um alívio no seu calendário de jogos, né, muito importante, porque a gente está falando de um ano que daqui a pouco o Campeonato Brasileiro, daqui a 5 rodadas, o brasileiro para por Super Mundial de Clubes, para mais ou menos ali um mês. Você tem também Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Então, o Cruzeiro precisa somar pontos agora nesse primeiro momento, pensando em G4, que aí é a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E por que não, dependendo dos reforços que a gente vai ter no meio do ano aí, se eles vão adaptar de primeira, até quem sabe brigar pelo título, porque vai ter, a gente está vendo aí os times que, não é só o Cruzeiro que está mal nas competições, o Atlético está em segundo, o Corinthians está em terceiro né, com chances reais de ser eliminado. Na Libertadores, só o São Paulo e o Palmeiras que estão bem. A gente está vendo o Flamengo com problemas aí com a classificação de fato ameaçada. A gente está vendo o Internacional com problemas. Então, está sendo complicado para todo mundo, né? E o Cruzeiro pode aproveitar essa brecha para duas coisas. Pegar essa vaga no G4 do brasileiro, que é fundamental, E aí, quando o Leonardo Jardim fala na sua coletiva que a Copa da Sul-Americana não é a competição que o Cruzeiro quer estar, ele chama para si a responsabilidade de colocar o Cruzeiro em uma competição melhor, que seria a Libertadores no próximo ano. Já que ele falou, né, não é que ele desdenhou, mas de fato ele foi ambicioso, né? Tem gente que fala que ele foi arrogante, eu não acho, eu acho que ele foi ambicioso. Uma pessoa que confia no próprio trabalho para poder colocar o Cruzeiro aonde ele deve estar, que é onde a gente quer que o Cruzeiro esteja de fato. Muita gente vai falar, mas a Sul-Americana era o que tinha. Mas também a Sul-Americana era o que ia atrapalhar o Cruzeiro uma hora ou outra. E atrapalhou no ano passado. O Cruzeiro talvez tenha perdido a vaga aí na Libertadores desse ano por causa da Sul-Americana do ano passado. Chegou o momento que o Cruzeiro precisou priorizar a competição e deixando de escalar jogadores titulares do brasileiro, os pontos foram... o Cruzeiro foi perdendo os pontos e depois não conseguiu recuperar. Ficou ali a 2 pontos que fizeram falta para o Cruzeiro. Então essa eliminação, o que eu estou dizendo aqui, primeiro a gente tem que analisar o copo meio cheio, que é uma vergonha, que é um vexame, é um grupo com times que, um investimento muito menor que o do Cruzeiro, mas também a gente tem que, passado isso, a gente tem que analisar o copo meio cheio. Eu falei, aliás, primeiro você analisa o copo meio vazio, você faz a reflexão de que foi um vexame, de que foi um erro de planejamento, mas que é uma oportunidade também para o Cruzeiro seguir aí na temporada e alçar voos maiores. Talvez o Cruzeiro vai chegar no final do campeonato com muito mais pernas, vai chegar em fases decisivas de Copa do Brasil concentrado apenas no brasileiro e na Copa do Brasil, sem ter que dividir a atenção com Libertadores e Sul-Americana. Isso pode ser uma vantagem para o Cruzeiro. E a grande questão o Leonardo Jardim chamou a responsabilidade para ele. Basicamente, ele falou, eu vou pôr o Cruzeiro onde que ele tem que estar, que é na Libertadores. E é isso. Eu acho que foi ruim, passou, agora é bola para frente. Galera, se você curtiu essa minha análise, essa minha reflexão, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário, beleza? Um abraço, galera, e até a próxima.